Eu vou dar uma avançada, agora eu vou entrar num tema que também é bem polêmico, e daí eu vou ter que citar um nome, porque a gente está falando de sistemas de orçamentação. Toda Perfeito. oficina, para atender um cliente, no caso uma seguradora, tem que ter algum sistema de orçamentação para transmitir, para negociar, para simplesmente não fazer um orçamento na mão ali e apresentar para a companhia. Existem três principais fornecedores de sistema de orçamentação: Sistema Audatec, Sistema Cili e Sistema Soma. O Sistema Soma foi desenvolvido pela própria Porto Seguro, onde a rede credenciada poderia utilizar esse sistema sem nenhuma cobrança. E, inclusive, poderia utilizar ele para fazer vistorias em aberto, ou seja, para atender o seu cliente particular na porta. Há alguns anos isso mudou. Hoje, quem é credenciado é obrigado a utilizar o Sistema Soma, porque a Porto Seguro só aceita esse sistema, porém as oficinas credenciadas têm que pagar por esse sistema. Eu não sei se o Pepe é credenciado Porto Seguro, Não, ou o Calil é credenciado Não, Porto Seguro, não. mas vocês tinham essa informação? não. Na época que a gente foi credenciado, 5, 6 anos atrás, estava começando a usar o Soma e não tinha custo nenhum. Era o gratuito. Era gratuito. O Dr. Gabriel, a companhia desenvolveu um sistema para nós trabalharmos nos moldes dela. Ela disponibilizou esse sistema para todas as oficinas que eram credenciadas. Depois de um período, ela começou a apresentar uma cobrança, que eu mostrei até o aditivo do contrato. Foi. Eu não lembro como estava descrito, mas é uma colaborativa, Auxílio. uma colaboração de custos Isso, do colaboração de sistema É uma Soma. vaquinha compulsória. Tá até ali o aditivo do contrato. É correto isso? A companhia pode nos obrigar a usar um sistema que ela desenvolveu e que, como a gente sabe, inclusive tem um banco de horas diferente dos outros sistemas do mercado, e obrigar a gente a pagar por isso? Sim, mais uma vez, é uma relação comercial que vocês têm, né? Então, a abusividade, ela fica muito mais complicada de você comprovar. É claro que aí é meio evidente a abusividade existente nesse condado. Olha, você usa o meu sistema e me ajuda a pagar por esse meu sistema também. Se a gente estivesse falando aqui entre consumidores, né, seria uma venda casada. Né? Perfeitamente. Ó, Eu falar isso. a gente faz Um isso aqui, paralelo, mas né? ó, você compra, eu te vendo essa caneta, mas você tem que usar a minha carga da caneta aqui também, né? Exato. Não, Seria uma venda casada e você pagaria independente. Eu só tenho Assim, uma coisa muito breve. As pra relações falar. comerciais, e só para responder a pergunta, elas são postas e são aceitas ou não. Mas a gente sabe que não funciona dessa forma. Judicialmente, podemos discutir? Podemos discutir, mais uma vez. Agora, você credenciado, vai querer discutir isso? Enquanto credenciado ainda, né? Depois... Talvez, se todos os credenciados discutirem isso, Exato. seria uma maneira seria muito uma mais maneira. inteligente de chegar com a própria Porto Seguro e falar: ó, vocês criaram o sistema, todo mundo utilizou, Ok, tá. até porque eu particularmente gosto do sistema da companhia, é um sistema bem completo, eu uso ele muito para verificar peças e tal, quando eu não encontro nos outros, e era disponível de forma gratuita, ou seja, você me deu a ferramenta para eu trabalhar para você. Agora, a partir do momento que existe uma cobrança, acredito eu que todas as oficinas que trabalham com a Porto Seguro levantarem a mão e questionar: não quero esse custo, ou você trabalha com outro sistema, porque esse sistema a gente trabalha com a Porto. Então a gente paga o sistema da Porto e paga outro sistema para trabalhar com outras companhias. Então, ou a Porto aceita os outros sistemas, ou não tem que existir a cobrança do sistema dela. O ponto aí é a representatividade, né? Que a gente vem batendo ao longo das palestras, das conversas. O problema é que o pessoal tem Tendo medo demais, cara. representatividade, a gente consegue chegar na Porto ou qualquer outra seguradora e falar: ó, somos 50, 60 mil oficinas e não estamos satisfeitos com esse ponto, né? Então, a união faz a força. Né? Eu só tenho uma coisa para dizer. Se eu tivesse no mercado de seguros ainda, se eu fosse gestor do mercado de seguros, chegasse uma proposta dessa para mim: olha, Pedro, agora nós vamos começar a cobrar do cara um sistema que é nosso e eles que vão pagar. Eu te juro, eu pediria demissão, eu teria vergonha de fazer isso. É que nem o teu técnico lá no jogo de futebol, chegar: não, vai lá, quebra a perna do cara. Você fala: não. Eu como gestor,
Se Tem uma fosse moralidade minha ali na época, parada. eu Né? ia falar assim, não, peraí, da onde você tirou essa ideia? Você tá entendendo? Então eu vou fazer até um comparativo É para absurdo. todo mundo É entender a unilateralidade, porque a gente está falando de dois assuntos em sequência que demonstram essa falta de preocupação ou até de respeito com as nossas empresas. Hoje nós somos obrigados a pagar um sistema que a empresa desenvolveu para trabalhar para ela. Ela nos obriga a pagar por isso. E nós temos o recebimento, guarda, manuseio e responsabilidade sobre peças e a companhia não paga sobre isso. Você vê a disparidade das questões, né? Não há razoabilidade. Não há. Não há. Exatamente. Não há. Eu acho que isso num processo é que a gente é difícil buscar essa união e mover um processo, mas isso numa decisão de um juiz, ele vai falar, não, peraí, nós estamos falando do quê? Porque é um negócio tão absurdo algumas imposições que a gente se sujeita hoje no mercado de reparação que simplesmente não fazem sentido. Indo próximo ao que você imagina amanhã você falar para os teus funcionários, olha, vocês têm que usar uniforme assim, é calça assim, 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 Compra. e fazer eles comprarem. Pior, você vai lá, compra e vende para eles. Cara, isso é feudal, isso é da época do senhor de engenho, cara. Isso não existe. Não existe, não tem como existir. Numa Não faz relação sentido, né? comercial saudável. Não tem como saudável. existir. A ação revisional tá aí para isso, mas Exato. temos que ter a representatividade ali. senão- Exato. Falando novamente aí da questão dos sistemas de orçamentação. A gente acabou de falar que a gente é obrigado a utilizar um sistema pelo Grupo Porto Seguro. Mas existem outros sistemas que a gente utiliza. Como eu mencionei, a Audatex e Síria sendo os principais deles aí no mercado. Além de acontecer uma questão que a gente falou lá atrás, da falta de correção monetária em cima dos valores praticados, alguns sistemas de orçamentação, e daqui eu não vou mencionar quais, eles ainda fazem de tempos em tempos uma diminuição da nossa carga horária. Ou seja, Tempo de trabalho, né? tempo de trabalho, exatamente. Quando a gente voltar lá 25 anos atrás, eu lembro, porque eu atendia perito de companhia de seguro, e ele vinha lá com o caderno, com o manual da... A tabela tempária. A tabela tempária, que era da Molicar. Molicar. É. Então, ali em cima da tabela tempária, ele tinha tudo cadastrado, a quantidade de horas, que aquilo foi desenvolvido numa outra questão, que não entra aqui no mérito agora. Porém, foi-se instituído lá atrás que, por exemplo, a pintura de um para-choque leva-se 4 horas. E a pintura da tampa traseira de um carro sedã se leva de 5 a 6 horas, dependendo do tamanho do carro. Que a pintura de um capô leva-se 6 horas. Alguns sistemas de orçamentação, ao longo de anos, vem diminuindo essa quantidade de horas. Então, ou seja, além de a gente não receber um reajuste de remuneração do valor, a quantidade de tempo é diminuída. Aonde isso vai parar? Como que eles estipulam simplesmente que de um ano para o outro a tampa de um Renault Symbol, a tampa traseira de um Renault Symbol, um carro sedã médio, passa de 6 horas para 4 horas? Aonde que a pintura de um paralama, que sempre foi 4 horas, hoje é 2h30? Por que isso acontece dentro do mercado? Aí eu pergunto diretamente ao Calil, que esteve do lado das seguradoras. De quem que é os sistemas de orçamentação? Quando eu entrei no mercado de seguro, aí o pessoal falava assim, não, a gente paga em horas. Era uma ocasião onde que a seguradora que eu trabalhava pagava uma hora muito abaixo do resto do mercado. Então ela pagava Em valor hora ou em tempo? Não, ela pagava muito menos em valor hora. E menos tempo. E daí ela pagava mais tempo. Mais horas, tá. Então todo mundo falava, o capô é 5 horas, a gente pagava 8 horas. Quem é antigo do mercado vai lembrar disso. E sabe qual é a seguradora que eu trabalhei, não quero falar o nome. Aliás, ela já não está mais no mercado de automóvel, né? Já foi incorporada por outras empresas. Porém, eu nunca entendi, por que eu pago por hora? Mas o cara não tem o material que ele está aplicando? Eu falei, o material, o preço é sempre o mesmo? Faço uma pergunta básica para você. O material de pintura é sempre o mesmo? Somente nos últimos 2 anos ele teve um acréscimo de valor ali por ordem. Mas eu tô dizendo de pigmento. De pigmento, não tem nem cabimento. Tem tinta que entra lá que eu solicitei pro cara, eu falei, me manda 2 quartos dessa, tal, não sei o que. Eu não faço mix aqui. O Gui deve fazer um mix nele. Eu não, eu levo lá. Eu faço na empresa. Exato.
E aí é que tá. O mix foi vendido para vocês numa característica de economizar. Hoje vale muito mais. Se você não faz 80 carros mês, não vale a pena você ter um mix. Você entendeu? E eu faço menos do que isso. Então, eu compro a tinta lá no sujeito lá, tal, não sei o quê. Ligou para mim. Pedro, vem cá, é 2 quartos que você quer para isso mesmo? Eu falei, por quê? Não, porque essa tinta custa 390 o quarto. Carro nacional. Falei, cara, você entendeu? É uma coisa absurda. Então você tem uma variação de preço. Como é que você pode pagar o mesmo valor para o cara pintar aquele carro que tem um pigmento especial que foi feito lá na Islândia, você entendeu? Com o preço de um pigmento, desculpa falar, de um Chevette. Existem tintas e tintas. Então, esse preço da pintura, eu nunca entendi. Então, respondendo a tua pergunta, eu não me sinto, apesar de ter trabalhado 12 anos como gerente sinistro, eu não me sinto apto a dizer isso é legal, isso não é legal. O que me pareceu muito próximo, uma determinada época, é quando o SESV, ele tinha o sistema de orçamentação Orion lá, tal, não sei o que. Antes era SESV System. E ele pagava um material à parte. E todo mundo falava, olha... é mais justo. Exato, é mais justo, tal. Então você pagava as horas de pintura, que é o trabalhador, o funcionário que tá fazendo a preparação, e o material era pago à parte. E acho que eles foram um voto vencido e tudo mais. Sumiu no mercado. Sumiu no mercado. Por que sumiu? Porque não era interessante. Não era interessante para quem comprava o serviço, você está entendendo? Aliás, em comprar o serviço, nós também somos consumidores do software de orçamentação. Sem dúvida. Agora, software de orçamentação, ninguém faz apresentação para você. Eles vão lá e fazem para as seguradoras. Eu ia falar disso. Exatamente. E aí eu recebi, na ocasião, não vou falar nomes e tudo mais. Mas nós temos aqui uma redução de custo, assim, 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 porque nossas horas são muito mais elaboradas e são pesquisadas e tudo mais. E eu falava, cara, eu entendo que o software de orçamentação, eu deveria trabalhar na seguradora com todos do mercado. E a oficina trabalha com o que ela quiser. É A, é B, é C, e a oficina que escolher vai me mandar. Se eu Ou conseguir... nenhum. Exato. Eu conheço a oficina que calcula na mão. Exato. Se eu conseguir ver que está sendo abusivo aquilo lá, simplesmente eu vou falar, cara, olha, não dá, porque eu tenho 3 oficinas aí na região que vai me cobrar metade desse preço para pintar. Vamos conversar? Vamos. Isso sempre foi assim, deveria ser assim. Você entendeu? Hoje não, remove, faz, tal, não sei o que. E daí nós estamos indo até longe demais. Mas, mais uma vez respondendo, não faço a mínima ideia quem que disse que para pintar um capô você leva 4 horas e não leva 6. Porque o 6 ou 4 significa dinheiro. Então, se ele quiser me pagar que é um multiplicador, né? se ele quiser, exato, mas se ele quiser me pagar 1 hora, mas me pagar R$400 a hora, tá sem certo. problema. Eu vou te pagar 1 hora nesse capô, eu vou brigar com ele. Não, mas é R$400 meia hora. Que geralmente o sistema de concessionárias é bem diferente, a tabela tempária. Sim. É um valor bem mais alto e uma quantidade de horas bem menor. Mas eles têm muito mais controle também sobre o material, porque as tintas que compõem uma São poucas, montadora é prata, preta e eles sabem. Aqui a gente trabalha com todo tipo de veículo. Você pega um vermelho que tem um pigmento bola de Natal, que a gente costuma dizer, que fica bonito pra caramba. Tem vários carros que usam esse vermelho. Você vai ver um quarto de tinta dele, você deixa um rim lá para comprar um quarto de tinta. Gabriel, como que funciona essa questão de a companhia simplesmente reduzir a quantidade de horas? Ela até pode fazer uma pesquisa, até pode fazer uma análise técnica dentro do processo, mas ela tem que mostrar esse resultado para a gente. Falar, ó, identificamos uma falha no processo onde você vai ter uma redução de tempo devido a tal tecnologia. Como até o Pepe mesmo comentou, a gente está indo na Automec exatamente para ir atrás de novas tecnologias, do que pode trazer uma maior produtividade. Não, ela simplesmente muda a tabela tempária dela, acaba reduzindo a quantidade de horas e todo mundo fica quieto. Então, foi o que o Calil... Boa parte nem percebe. Nem percebe. O que o Calil acabou de falar, né? Ele, como funcionário, algum tempo atrás, ele não soube de onde saíram esses números. Me parece muito que, em razão da tecnologia, a quantidade de horas, a companhia seguradora pressupõe
diminuir essa quantidade de horas, mas a gente sabe que não é assim. Como foi dito há pouco, o serviço ainda é muito manual, É muito. né? Ou é totalmente manual. Pouca coisa se faz com algum equipamento, maquinário, sim. com algum equipamento. Então, Você precisa do maquinário, mas quem usa quem o maquinário executa é o cara, profissional. é o a profissional. ali, É ser humano. é o funcionário. Agora, essa redução, eles poderiam explicitar para a gente, de repente, sentando mais à mesa eles, olha, vocês conseguem passar isso para a gente? Então, Da onde saiu Então, isso daqui? Exato, Né? Quer ver um exemplo simples? Nós já tivemos a capacidade de fazer isso na oficina. Pega lá, ó, a companhia fala assim, ó, tô pagando 5 horas para pintar um capô. Tá bom, um Celta. Aí nós fomos medir a área, com fita métrica. Não, Exato. medir a área. O SESI pegava pela área. Aí né? nós fomos medir um Volvo. É ao mesmo tempo. Com base em quê? Ó, peraí, é o dobro do tamanho. Tudo Exato. isso não decorre Entendeu? de lei, né? Isso aí decorre da prática do mercado. E até puxando pela memória num vídeo que você fez, e que é uma coisa que eu também nunca entendi por que fazia isso, mas a gente aplicava, é tipo assim, porque você entra para trabalhar numa seguradora, você trabalha, você tem decisões, tudo, mas cara, isso aí é assim porque é. Por que se paga 4 ou 5 horas numa peça nova E 1 hora a menos na peça. e 4 Recuperada. horas na peça É recuperada? isso aí. Cara, a peça recuperada necessita preparação. É trabalhoso. hein? É muito mais trabalho e muito mais tempo. trabalhoso. Deveria, Mais responsabilidade do deveria vir, resultado. ao passo, exatamente. Ao passo que você está pegando uma peça nova, e que ela nunca é nova, porque você tem que lixar, taquear, Sim. tal, não sei o que, mas nova, você está pagando 5 horas, num capô Você tem que pagar 50% a mais. Você deveria pagar 6, 8 horas. Não é fácil. Você entendeu? É meio Porque- óbvio até, né? É meio É óbvio. óbvio, mas aí é que tá. O mercado se implantou desse jeito. É tipo assim, na minha época eu conversava lá dentro. Calil, fica quieto, sabe? Assim, deixa isso desse jeito. Não Porque pode. é assim. Exato. É por foda. isso que a gente fala, nós precisamos sentar na mesa, conversar essas coisas. Eu acho que bem falado e bem entendido por uma pessoa do outro lado, lá da seguradora, com boa vontade, eu tenho certeza que esse discurso vai gerar eco lá dentro e falar, não, realmente não faz sentido. É o princípio da razoabilidade. Não é razoável isso. E nós temos que partir do princípio de que as seguradoras precisam dar um crédito para as oficinas que querem fazer direito. Sim, Porque, via de regra, elas colocam todo mundo dentro do mesmo balaio, exatamente. nivelando por baixo. Tem as oficinas que fazem coisa errada, não querem fazer direito. Beleza, paciência é o jeito do cara trabalhar. Sim. Só que, peraí, não trata todo mundo igual, que não é igual, não dá certo, não funciona. Juridicamente a gente sabe Eu tenho- disso. eu tenho E muito- tem oficinas que trabalham com um padrão de material de pintura, por exemplo, que você entrou nesse Sim. mérito X, e tem empresas que trabalham com alta tecnologia que vai ter um custo de material muito 2x. maior. Eu Então, falo- tudo isso tem que ser analisado. Eu falo para todo cliente que chega lá, e por isso que, graças a Deus, eu tenho um bom nome na região que eu atuo. Né? Eu faço muito particular. Né? Ganhei esse nome, primeiro, Código do Consumidor, garantia, 90 dias. Eu dou 2 anos de garantia na repintura. E falo pro cara, se você vender esse carro para outra pessoa, a pessoa vier aqui com problema, eu tenho o histórico e faço questão de fazer oxidação, seja lá o que for, de pintura. Então, isso é importante, você passar segurança pro cara. E eu várias vezes levo ele na cabine e falo, olha, tá vendo aqui, ó, é tudo de uma marca só. Isso aqui é autossólido. Ah, autossólido, o que que é? Eu explico para ele o que que é um verniz autossólido, o que que é uma tinta de autossólido. Que eu falo assim, por quê? Eu falo, sair da oficina, todo carro sai bonito. É difícil o carro sair feio da oficina. Ele sai bonito. Como é que ele vai estar daqui 6 meses? Exato. Você entendeu? É por isso que a gente acaba se notabilizando Não, e na transparência, né? região. Exato. O que você está dizendo nada mais é do que Sim, transparência. Você traz o fala, cliente para dentro da tem tua a produção e tinta fala, A, vem aqui a B, conhecer, vem cá ver como é que B faz. e a C. Você não está escondendo o jogo, né? Não, você fala assim, Exato. você consome o que você quer. Aqui na minha oficina você consome isso. Há 2 meses atrás, a gente teve uma palestra aqui na OAB de marketing. Eu acho que tudo isso que a gente está falando se enquadra até saindo da minha seara jurídica aqui, no marketing positivo da companhia seguradora. Se ela remunera melhor quem presta o serviço vai ser melhor prestado, o cliente dela vai ficar mais satisfeito
a indicação vai se dar de maneira natural, no boca a boca, e ela vai ter mais clientes, mais indicações. É a Renovação relação do brand. ganha-ganha, né? É isso aí. É o ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando, o cliente fica Tem que feliz, a ser. companhia É o e longo o prazo. filho.